Salve, rapaziada, então vamos para a parte 2 dessa obra aqui. Eu vou tentar trazer mais capítulos, lembrando que é muito complicado para mim estar editando vídeo, então eu tô tentando trazer na íntegra, né, para todo mundo conhecer essa obra, uma obra muito massa. Então já deixa teu like, se inscreve no canal. E cara, eu vou tentar estar trazendo constantemente agora, né, nessa nova moldagem, né, de vídeo, porque eu não consigo ter tempo para editar e ter tempo para fazer muitas coisas. Então vai ser mais ou menos essa rampage aqui, tipo uma forma mais prática de eu postar e sempre ter conteúdo novo. Então vamos lá, parte 2 aqui. Quando ele apareceu, alguém murmurou: é um diabrete. E nisso tá todo mundo ali aperreado, assustado, olhando no trem, ninguém sabe o que tá acontecendo. E o nosso prota: não sei porquê, mas de repente lembrei dessa frase. E de repente o metrô parou do nada, as luzes do vagão se apagaram. E mostra aí o vagão aí parado, muita gente assustada, a cremosa no braço do nosso prota. E ele continua pensando: e sem chance, não é tão incomum como um metrô parar do nada. Como assim? Só consegui pensar no início de uma novel bem familiar. E ele fica ali pensando: mas isso é ridículo, não tem como ser possível. E a Ruivinha: um diabrete? Ela fica se perguntando, e todo mundo olhando pra frente ali, um apontando o dedo. E o nosso prota: o que você disse? E ele pensando: isso não é possível de nenhuma forma lógica. É ridículo, mas de repente ele olha assustado pra frente e lembra do celular dele ali e lembra da frase, o contexto que está no celular: um par de pequenos chifres em volta de uma porção de feno. A estranha e peluda criatura estava flutuando no ar. Era grotesca demais para ser uma fada, muito nefasta para ser chamada de anjo e muito inofensiva para ser chamada de diabo. Pequenos chifres? Pequenos chifres? Ele fica pensando. E nisso a luz ali na frente, diante de todo mundo olhando para a luz. E alguém grita: olha ali, olha aquilo. E todo mundo fica: é grotesco, é peludo, chamado de anjo, nefasto, o que é isso? O pessoal gritando dentro do trem. E alguém fala: o que é isso mesmo, que eu nunca vi? E o nosso prota: sem chance, está brincando comigo, isso é? E ele olhando muito assustado para frente. E aí aparece essa criaturinha aí, rapaziada, é um terror. Vocês vão ver o que esse diabinho faz aí. Então era chamada de diabrete. E aparece a criaturinha aí. Capítulo 2. Serviço pago começa. E o nosso prota ali com o olho esbugalhado, olhando pra frente pro diabrete. Todo mundo embarbacado dentro do trem, olhando pra criatura. E o prota: o momento em que a ficção e a realidade se sobrepuseram perfeitamente. E o diabrete aparece falando uma ruma de palavrão na frente de todo mundo, gritando. O pessoal: o que ele está dizendo? Isso é realidade aumentada ou algo assim? Um rapaz ali no meio fala. E outro: ele é feio. E o prota: mas tem alguém que reconhece esse momento além de mim, será? Ele continua, um prota: sem dúvidas, é um diabrete, responsável por todas as calamidades ao longo dos milhares de capítulos de maneiras de sobreviver. E ele ali com o celular tremendo ali na mão, continua: mas isso é possível? É só... E de repente, aquele diabrete? E a cremosazinha ali do lado do prota: acho que ele pode estar falando espanhol. Devo tentar conversar com ele, será? E nisso nosso prota: você sabe pelo menos o que é essa coisa? Você vai pedir dinheiro para ela? Aí, pode, sei lá, o quê? E aí a menina: não, mas... Cara, esse prota é ridículo. E aí o diabretezinho começa a gritar, a berrar: ah, então vocês conseguem me ouvir? Que saco, a atualização coreana não funcionou. E ele nos berros: todo mundo consegue me ouvir? Ei, o que pensa que está fazendo? Alguém fala pro diabrete. E quando mostra esse rapazinho aí falando com ele, e o diabrete: como é que é? E o pivete: isso é um filme? Eu tenho que ir para uma audição, estou ficando sem tempo. E nisso o diabrete refala para ele aí: oh, uma audição? Ah, entendi, está em uma audição. Ah, em uma hora dessas. Ele todo sarcástico ali, o diabretezinho. E ele continua falando pro cara: a pesquisa não estava muito correta. Eles disseram que a maioria das pessoas concordariam com o serviço pago, começando às 7 horas da noite. E o moleque: do que você está falando, hein? E o diabretezinho: bem, pessoal, por favor, se acalme, sentem-se e me escutem. Eu preciso dizer algumas coisas muito importantes. E o cara ali irritado com o diabinho ali: o que está fazendo? Faça o metrô se mover agora. E o pessoal começa a gritar, a berrar lá dentro do metrô: você nem recebeu nosso consentimento? Como você vai compensar por isso? E a criancinha ali apontando o dedo ali para a criatura: mãe, o que é aquilo? É um desenho? E o prota: tenho certeza que é. E o pessoal ali gritando, falando um monte de coisa. Esse é um desenrolar que eu já conheço. E de repente, precisa impedir isso. Mas como? O nosso prota fica pensando. E ele fala: e o sangue? Não se mexa. E aí o sangue: quê?
E o Diabrete, hahaha, começa a abrir risadas. E ele fala, que idiota barulhento. Eu mandei ficar quieto. E ele grita ali com um olho de raiva. E pá, mete o poder e manda o pivete aí de arrasta, rapaziada. Aí agora, de hoje em diante, é só missa do 7º dia pra esse bacana aí. E ele cai ali aos pés, já todo ensanguentado, sangue pra todo lado, a mulher loura em choque, e o velhão aí também, todo mundo embarbacado, com medo, assustado, e o diabinho ali, não é uma cena de filme. E olha a situação, rapaziada. Eu vou até dar um foscamento aqui pra você não ver, porque a cena é meio forte, né? Pode dar algum strike aqui no vídeo. Nem um sonho, isso não é filme nem um sonho, ou uma novel. Vocês entenderam? Ou é mesmo realidade que conhece? Entenderam? E ali o Prota e a Ruivinha ali do lado dele, ali assustado. O Prota ali, cara, olhando sério. E fica assim, isso é real. A dúvida que eu tinha por dentro desapareceu na hora que o vagão se cobriu de sangue. E o Diabrete fala, agora tenho certeza que todos viveram vidas excelentes até hoje. Certo? E a velhinha ali, a pouco da velhinha, ela de arrasta também junto com esse moleque aí. E o diabinho começa a rir, dormindo, respirando, comendo e cagando, fazendo coisas que não deve, desde que nasceram, né? Sem nenhum cuidado. Vocês estão vivendo em um mundo maravilhoso. E ele começa a gritar para todo mundo e ele fala, mas esses tempos bons chegaram ao fim. Nada é de graça para sempre, sabiam? E todo mundo fica olhando ali em choque, com medo, sem entender nada. E aí alguém chega na frente do diabinho e diz, é dinheiro que você quer, hein? É dinheiro? E mostra que é esse caboclinho de terno aí, de óculos e de grau. Tem bala na agulha mesmo, né? E o nosso Prota, e o sangue? Assim, esse não é o diretor financeiro? Ele puxou algumas cordas para chegar nessa posição. Ele fica lembrando, né? Ou seja, o cara é verdadeiro picareta, né? Quem usou para subir na empresa, né? E aí o sangue, é sim, é ele mesmo, né? E aí o chefe lá do nosso Prota, vou te dar o quanto você quiser. Ah, esse é quem eu sou. O patrão do Prota fala, quanto você quer? 1 milhão? 2 milhões? E fica mostrando um cheque ali, um papel ali na mão. E o diabinho, então você vai me dar seu dinheiro? E o patrão do Prota, eu vou te dar quanto você quiser se nos deixar ir embora agora. E o diabinho, dinheiro é ótimo. Fibra, planta que é valiosa de acordo com vários humanos. E tá ali o cara todo perturbado, com uma ruma de dinheiro na mão. E ele ainda diz, eu sabia, dinheiro resolve tudo. E nesse instante, o Diabrete queima tudo que tá na mão dele. Ele se assusta ali, pegando fogo no dinheiro. E o Diabrete, em outras palavras, ele só é bom no seu reino. Isso não tem valor nenhum na minha dimensão superior. Tente algo assim novamente e sua cabeça vai explodir. E o cara lá, o que é isso? Todo assustado. E o Diabrete, seus débitos só estão acumulando nesse tempo que estamos conversando. Bem, que seja. Ao invés de explicar, acho que fazer vocês ganharem dinheiro seria mais rápido, não é não? E aí pula pra essa cena, o diabinhozinho sai voando com o chifre, parece que cresceu. Uma hora pra outra, acho que ficou mais corno com o chifre crescer. Todo mundo olhando assustado, até porque, né, ele também matou o cara lá, né? E mostra, canal, hashtag BI7623 foi aberto. E todo mundo olhando pro diabinho voando sobre a cabeça deles. As constelações irão entrar. E de repente, o que é isso? E começa a aparecer uma janela no sistema pra todo mundo. E o nosso Prota regala o olho, tipo, como assim? O que é isso aqui, rapaziada? E o nosso Prota, mas só que o Prota tá familiarizado, né? Ele leu a obra todinha, né? Até o final aí. Ele fala, o cenário principal chegou. Manda no sistema pra ele. E ele lendo isso, prova de valor. Mate um ser vivo ou mais. Tipo principal, dificuldade F. Tempo limite, 30 minutos. Recompensa, 300 moedas. Falha, morte. E aí parece na janela do sistema o diabinho voando sobre a cabeça de todo mundo e fala, desejo boa sorte a vocês. E o pessoal olhando e o diabinho começa a abrir umas gargalhadas diabólicas ali, com o olho brilhando, vermelho, cor de Satanás, e fala, tornem as coisas bem interessantes, por favor. E nisso eles explodem uma luz ali pra todo lado, todo mundo com o sistema na cara, olhando pra cima pro diabinho. Rapaz, o negócio... Nossa senhora, que negócio de obra cruel é essa aqui, rapaziada? Vamos pra parte 2 aqui, bora. Próximo capítulo, todo mundo ali ainda assustado dentro do trem, mas o nosso Prota ali parece que ele tá meio calmo ali, né? Enquanto a Ruivinha tá toda desesperada, a Ruivinha já pega o celular, já tenta ligar pra polícia, não consegue, se tremendo toda. Ela fala, a polícia não está atendendo, o que vamos fazer? E o Prota, se calma, e o sangue? Calma, e o sangue? Você tentou jogar aquele jogo feito pelo time de desenvolvimento, certo? O Prota fica falando pra Ruiva. Sabe, aquele que o mundo acabou e só uma pequena quantidade de pessoas sobreviveram. E a Ruivinha, o que você está falando?
E pense nisso assim. E o Prota, você está naquele jogo agora. Ele pegando nos ombros dela, tentando acalmar ela. Ela, jogo? Regras? Tipo qual? Aí ele, é simples. Todos os jogos têm regras, certo? Você só precisa segui-las. Isso é o que vamos descobrir. Olhando muito sério pra frente também, enquanto ela tá com o olhar todo amedrontado. O Diabrete lá. O Diabrete com sua antena estendida fica aparecendo ali. E os corpos espalhados pelo vagão do metrô, como se fossem lixo. As pessoas se tremendo de medo. Um assalariado, coberto de sangue e tremendo de medo enquanto a tiazinha rezava. Uma senhora sentada no assento preferencial rezando. O Proto olhando toda aquela muvuca, toda aquela situação, a ruiva no braço dele. Essa situação é difícil de acreditar, mas não há dúvidas. Não. E ele fica ali, tudo corta o pensamento dele. Eu não tenho escolha, a não ser aceitar. E alguém ali dentro do vagão. Alguém, por favor, abra as portas. Quebrem com um martelo. E o Prota, eu não sei o porquê, mas uma coisa é certa. A novel de Maneiras de Sobreviver, que li por mais de uma década, se tornou bem realidade na minha frente. E aí ele lembra do celular dele lá e tudo que ele já leu. E ele fica pensando, pense, o que eu preciso fazer para sobreviver nesse novo mundo, né? E nesse capítulo é a prova de valor. E aparece na janela do sistema. Prova de valor. Mate um ser vivo ou mais. Tipo principal, dificuldade F. Tempo limite, 30 minutos. Recompensa, 300 moedas. Falha, morte. Ou seja, se não matar, morreu, né, parceiro? E aí já pula pra alguém olhando aí o mapa da cidade dentro do metrô e alguém fala: Bem, pessoal, vamos nos acalmar, parem de fazer o que estavam fazendo e comece a respirar fundo. E quando corta, quem é que tá falando é esse bacana aí? Cara, esse bacana aí, eu ainda não li toda a obra, mas já li alguns capítulos mais adiante. Mas esse bacana aí é bacana, viu? Todos se acalmam, preste atenção por apenas esse momento, por favor. Como todos sabem, um pequeno acidente pode levar a várias casualidades em uma emergência nacional. Então, vou tomar a liderança a partir de agora. O pessoal começa a reclamar. Quem é você? Emergência nacional? Do que diabos você está falando? E o pessoal, o quê? Tá todo mundo gritando lá dentro do metrô. Ele puxa o distintivo dele e fala: Eu sou o primeiro tenente ativo do 52º Batalhão do Exército. E ele ali mete a carteirada na cara de todo mundo. Mas pelo que eu tô vendo, não adianta de nada, né? Fim de mundo. Aí alguém, primeiro tenente, e o outro, ele é um soldado. Agora eu não entendi, ou é soldado ou é tenente. Mas enfim, ele fala: acabei de receber uma mensagem do meu batalhão. E o pessoal, o quê? Uma mensagem? Ah, uau. E aí a mensagem: surgiu uma emergência parcional de grau 1. Todas, aí não dá pra ler o resto, unidades devem de batalhão ao batalhão imediato. Não dá pra ler direito porque tem uma lista branca bem no meio passando. Mas aí o pessoal fala: emergência nacional? Todo mundo começa a gritar: Ei, o que está acontecendo? Que negócio é esse aqui, hein? O outro: eu estava me comunicando com o meu batalhão. Mas, na verdade, quem falou isso foi o tenente. E aí o outro já grita: e a Casa Azul? E aqueles que estão... O que eles estão fazendo? Eles precisam falar com o presidente agora. Cara, tá um caos ali, né? E aí: me desculpe, sou um soldado de baixa patente, então não tenho contato direto com a Casa Azul. E o outro: então como que carambas você vai assumir a liderança, hein? E o Proto: uma emergência nacional? Eu esperava por isso. Então não me surpreende. E ele continuando pensando ali: o que me surpreendeu foi outra coisa. Pela segurança de todos os civis. Bom, primeiro, tenente Lee Hyun-sung, ele disse. E o Prota: era que eu conhecia ele. Era a minha primeira vez o vendo, mas eu conhecia o nome muito bem. O Prota fica olhando para ele, meio perdido nos pensamentos. E aí mostra um pouquinho do tenente. O mestre da espada de aço Lee Hyun-sung, primeiro tenente da Coreia. E o Prota, ele era um dos personagens que apareciam muito em Maneiras de Sobreviver. Ou seja, ele é um personagem da história, né? E o Prota, até um personagem da novel apareceu. Até sua forma de falar e agir são iguais à novel. Caramba, o que é isso? Ele pega o celular e fica... Mas foi assim que ele foi introduzido na novel? Ele olha pro tenente e não consegue entender muito bem as coisas. Não posso dizer com certeza como leitor de Maneiras de Sobreviver. Não foi assim que ele foi introduzido. Ele com certeza veio depois que esse primeiro cenário acabou. Então, o que está acontecendo aqui? O Proto fica pensando. Eu teria certeza se pudesse ler de novo. E alguém grita lá atrás: temos um anúncio oficial do primeiro-ministro. É realmente uma emergência nacional de grau 1. E aí a Ruivinha já puxa o celular, já bota na horizontal ali na cara do Proto. E ela fala: Doca, olha aqui. Aí fala: queridos civis da Coreia do Sul. E aí rola nesse pronunciamento. Em áreas não especificadas, incluindo Seul,
terroristas não identificados apareceram. Engraçado que eles botam a culpa no terrorista, os pobres terroristas não estão fazendo nada. O governo está fazendo tudo ao seu alcance para lutar contra os... E de repente falha, né? E o Prota, também já vi isso. Um ataque terrorista, sim, é a forma mais conveniente para pensar sobre isso. Parece ridículo ouvir isso na vida real. E o pessoal, mas onde está o presidente? Por que o primeiro-ministro que está fazendo o anúncio oficial? Parece que eles já pegaram o presidente. Outra pessoa grita lá atrás. E mais outro, o quê? É sério isso? E o outro, não tenho certeza. Alguém disse isso nos comentários da nave. E então, beleza. E o Prota, claro, não era balela. E em breve, de repente, bang, bang, começa a dar tiro. O pessoal se espanta, joga o celular pro chão. A mulher começa a gritar e fala, o primeiro-ministro, caraca, ele foi de arrasta, rapaziada. Nossa senhora. E fala, terroristas não identificados. Caramba, um negócio sério, viu? E aí aparece o diabinho. Como eu disse, isso não é brincadeira. Que nem terrorismo. Caramba, ele tá levando o terrorismo a brincadeira, velho. Enfim, e o diabinho ainda não entenderam, hein? Assim não vai dar certo. Isso parece jogo para vocês? Certo, as pessoas desse país são boas em jogos, segundo as pesquisas. Tá todo mundo ali em choque, o Prota se tremendo, não sei se é de raiva, se é de medo. E o diabinho então, por que nós não aumentamos a dificuldade um pouco, hein? E de repente aparece ali uma contagem regressiva, uma espécie de tela ali para todo mundo. E a contagem está descendo, 24 minutos e 21 segundos. O tempo limite foi reduzido. Aí 23, 19, o tempo limite foi reduzido. E de novo, o tempo restante é de 10 minutos. Aparece 10 minutos, a janela de sistema para todo mundo ali dentro daquele trem. E tá lá, prova de valor. Mate um ser vivo ou mais. Tipo principal, dificuldade F, tempo limite. E aí aparece 30 minutos, mas todo borrado e fala recompensa 300 moedas. Se falhar, é morte. E aí já mostra que é 10 minutos e não mais 30 minutos. E todo mundo mente apavoro ali, né? Porque ele já matou alguém ali dentro, né? O pessoal tá apavorado. E fala, como penalidade, bônus, se o primeiro assassino não aparecer nos próximos 5 minutos, e a contagem regressiva comendo, todos os seres nas respectivas zonas serão aniquiladas. E aí, o quê? O que é isso? O que você quer dizer? Isso é uma piada, certo? Ei, vocês ouviram essa mensagem? Você também ouviu? E um começa a falar pro outro. O que a gente deveria fazer agora? Onde está a polícia? Pessoal, por favor, se acalme e me escutem. O tenente fala ali, a Ruivinha ali fica ali toda apreensiva, pegando no... Mas eu tô vendo a hora de cair o braço do Prota, né? Porque ela não desgruda, meu filho. E o Prota ali olhando, o Prota também tá se aproveitando, né? Não é todo dia que uma Ruivinha se agarra no seu braço, né? E aí o Prota olhando ali também meio sério. Tudo está acontecendo como esperado, da mesma forma. E agora, hein? Com certeza está seguindo o desenvolvimento do plot da novela. Mas não consigo me livrar desse sentimento ruim que estou sentindo há algum tempo. E o pessoal, Lee Hyun-sung apareceu. Mas como ele não apareceu ainda? E mostra aí a imagem dessa figura, desse rapaz, homem, magro que só pega, que o bicho é vegano. E alguém, na verdade o Prota, ele deveria aparecer agora. Se fosse a história que conheço. E o cara ali em choque ali, o pessoal dentro do ônibus começa a brotar sangue pra todo lado. E fala, aconteceu um assassinato no fundo do vagão. E a gente começa a gritar sangue na porta. E outro, não deixe eles entrarem, não deixe eles passarem. Alguém tenta pegar na porta, já lança um choque ali. E outro fala, precisamos bloquear a porta. E nessa hora que alguém tenta segurar a porta ou sair da porta, que eu não entendi, que uma hora fala bloquear, eu acho que o cara tentou sair, mete um choquezão no cara, meu irmão. A Ruivinha se assusta, o Prota se assusta, todo mundo se assusta. A galera, o que é isso? O que é isso? Tem alguma coisa invisível em frente à parede. Sair não é permitido, até que o cenário respectivo da zona seja finalizado. E o cara que tomou aí uma 220 aí na mão aí, já tá assustado. Enquanto tem gente olhando aí o diabinho aí pelo celular. E o diabinho, aconteceram alguns fatos interessantes, mesmo que em alguns lugares nem tenha começado ainda, certo? Aqui está um presente para vocês. Me permitam mostrar o que acontecerá se não fizerem nada nos próximos 5 minutos. E aí mostra aí, cara, o sistema tá mostrando para todo mundo a realidade de outros momentos, nesse instante, só que com outras pessoas, em outros lugares, né? E aí é uma sala de aula, um colégio, né? Esse é o uniforme do colégio feminino Tufão. Caraca, o nome do colégio é Tufão, cara. Zoado, hein, velho? E aí a galera ali dentro do colégio ali, Jesus amado, gritaria, já viu, né? Menina pra gritar já grita por nada. Tem motivo aí que grita mesmo. O tempo limite foi alcançado.
A execução do pagamento irá começar. E o Prota ali assustado, até agora o Prota fez nada, só tá assustado desde quando começou. E repetiu a imagem, né? A execução do pagamento irá começar. O Prota já fecha o olho ali, fica pensando. Caraca, rapaziada. A mina ali, estoura a cabeça ali, velho. E o pessoal, socorro! Abram a porta, abram! E a mina, ai meu Deus, que é isso? Que gritaria medonha, o pessoal botar a mão na cara, né? Porque isso aí é vida real, né? Tá todo mundo se assustando. E alguém já fala, meu Deus, como isso? E aí o pessoal olhando ali, todo assustado. Caraca, meu filho, a mina tá com a mão na garganta da outra e bota pra moer, viu? Jesus, misericórdia, quebra o pescoço da outra. Caraca, tá todo mundo em choque, velho. Tá todo mundo, e a mina que acabou de meter o estrangulamento ali na outra, ali, ficar ali em choque, apavorada, né? Hashtag Bahia 23515, canal de sobrevivente. E mostra aí que eu acho que ela foi a primeira assassina, né? Essa brincadeira aí. Caraca, essa mina é foda, viu? Vai aparecer mais pra frente. Se segura na cadeira aí que a chibata vai cair. Essa bicha é braba. Colégio Feminino Tufão. 8º ano, turma B. Lin Jinhai. Canal hashtag Bahia 23515. Colégio Feminino Tufão. 8º ano, turma B. Lin Jinhai. E já mostra o demôniozinho ali todo feliz, né? Caraca, é o verdadeiro satanás, né? Feliz porque tá matando os outros, né? Então, não foi divertido, ele fala, e o Prota olhando ali sério, escorrendo suor na cara, alguém ali com os pés tremendo, o sistema ali mostrando em vida real ali, em tempo real também, né? Pra todo mundo, o que aquela mina acabou de fazer. Merda, que caramba foi isso, hein? Que caramba, o que está acontecendo? Mas o pessoal é burro, vocês não estão vendo o que tá acontecendo não, pelo amor de Deus. E o povo ainda embabacado dentro do metrô. E olha só, caramba, velho, caramba, o que é isso? Todo mundo se perguntando. De repente alguém pega ali a ruivinha ali pegando no cotovelo, o Prota ali assustado olhando no celular, o suor escorrendo na bochecha do rosto. E o Prota é estranho. Por que aquele cara não apareceu ainda? O que sei dessa novel está acontecendo ao mesmo tempo de coisas que não sei agora. O único jeito de sair dessa é lendo maneiras de sobreviver de novo. Mas, e aí ele puxa o celular para tentar ver ali, essa obra não existe. E ele fala, caramba, isso foi apagado, a prova. E não tem como. E provavelmente não tem re-uploads em lugar nenhum, por ser tão impopular. Caraca, velho, como é que eu vou ler agora se eu não consigo encontrar em lugar nenhum essa obra? Ela existia e foi cancelada. Ele, espera, não. Aí, identificação começará hoje às 19, será uma ajuda para você, seja boa sorte. Ele lê de novo a mensagem rápida ali e vê que meio que não serve de nada. Ele fala, não pode ser, ou pode. Ele olhando ali para a tela do celular e só tá lá. Salvar anexo, 3 maneiras de sobreviver e um mundo destruído. E ele fica ali em choque, olhando pro celular, todo assustado, coçando o olho. Meu Deus, tem hora que mete esses desenhos nada a ver aí. E ele continua olhando pro celular, e o celular ali, né? E ele me mandou a novel como presente. Isso não é legal. Ou é, bom, ou isso não importa por ter sido o próprio autor. Ah, sei lá. E aí aparece na janela de sistema. Características única adquirida. Habilidade única ativada. Todo sobrevivente de maneiras de sobreviver receberão uma característica única e poderão usar uma habilidade única. E ele continua olhando ali para a janela do sistema com a cara assim meio mais ou menos, como em um jogo. Todos poderão usar uma habilidade. Ele fala, menu de características. O que significa que eu deveria descobrir qual é a minha característica e a minha habilidade. Ele olhando ali na janela do sistema. Não foi possível ativar o menu de características. Ele, o quê? Menu de características? Menu de características? É sério? O que está havendo? Eu não posso descobrir o que minhas características ou habilidades são se não puder abrir o menu de características. E ele fica ali com a cara de tacho, olhando no sistema, suor escorrendo na cara. Que seja, acho que vou ler o arquivo. Puxa o celular e olha na mensagem do sistema. Velocidade de leitura acelerada, devido às características únicas. Ah, tá bom, entendi agora. Então o mundo tá acabando, tá tudo virando um caos e a minha habilidade é ler rápido, né? Nossa, essa daí eu queria, né? Você também queria essa habilidade? Tá pegando fogo no mundo inteiro e, pô, qual é a tua habilidade única? Ler rápido. Ah, tá, casa do chá. Enfim, aí o Prota tá olhando ali pro sistema, bota a mão na cabeça. Pelo menos ele tá lendo rápido agora, né? Aí ele, o quê? Essa era a minha característica? Eu não levei nem um minuto para ler o começo de Maneiras de Sobreviver. Mas, graças a isso, eu descobri... Ah, agora eu entendi. Ou seja, em um minuto ele leu todos os capítulos, eu acho, né? Bom, é interessante. Olhou para as pessoas reunidas perto da porta do 3707. A roda da faísca do seu isqueiro estava gelada. Ele não ia alcançar a própria vida dessa vez. Ele não deixaria nada impedi-lo de conseguir o seu. As pessoas estavam horrorizadas.
mas ele não sentia remorso. Começa a aparecer esse texto para ele ler. Ele olha para frente, 3807 e o númerozinho 2. Ele foi 3707. Isso explicava a sensação ruim que eu estava sentindo. E de repente, galera, olha só o sangarau medonho. O motivo de ser levemente diferente do plot da novel, o vagão que eu estava era logo de trás do vagão do protagonista, do prólogo. E ele olhando ali. Espera, mas o que acontece com as pessoas do vagão 3807? E a Ruivinha: Doca, não deveríamos pará-lo? Ele olhou para o caos acontecendo no vagão 3807 pela janela embaçada. E ele fica lembrando. Era tarde demais para eles. Não havia salvação porque os únicos sobreviventes daquele vagão eram 2 pessoas. Ah, caramba, eu já me sinto um nada e você está tentando fugir. Ai, cala a boca, cala sua boca. E o outro: por favor, eu preciso sair. E esse menino de cabelo branco aí, bicho, é cruel, viu? Já mete-lhe aí a chicotada no bacana, que já manda de arrasta. E o Prota: eu já sabia quem eram essas pessoas, essas 2 pessoas. E aparece já esse rapaz aí de cabelo branco com a cara de pescotapa. E ele diz: eu não te falei para calar a boca, hein? E nisso a Ruivinha ali: meu Jesus, tá vendo a sombra da morte. E o Prota: essa mulher e o sangue provavelmente vai morrer. Só 2 irão sobreviver. Fora ele, todo o resto nesse vagão irá, incluindo eu. Caramba, que merda você está fazendo, hein? E aí de repente o patrão ali do Prota ali pegando no pescotapa aí. E ele fala: seu moleque, como ousa? E aí fica: diretor, como assim? E o cabelo platinado: o Zé Droguinha: você quer morrer agora, senhor? E o velhote aí, o patrão: e o platinado: você ainda não entendeu a situação? E o de terno: como é que é? Você ferrou tudo, seu moleque. E aí o cara começa a apontar ali pro sistema. Não percebeu aquilo? Ele aponta. Todo mundo: socorro, socorro, morro, apenas morro, o pessoal grita. Ainda não entendeu? O exército não vai nos salvar. Então alguém precisa morrer. E fica mandando a mensagem: me salve vocês, sabe que eu sou bem legal? O pessoal gritando ali: cala a boca e morra. Todo mundo gritando ali: como pode? E o platinado Zé Droguinha da favela pega ali uma vozinha ali e diz: precisamos decidir quem precisa morrer e quem precisa viver. E aí nisso o patrão do Prota: claro, eu sei que é isso, mas, bom, você vai matar para sobreviver? Isso é o que os animais fazem, né? E você está certo, mas você pode falar isso mesmo em uma situação dessas? Como é que você pode dizer isso nesse momento? E o platinado favelado: é uma força maior. Se a gente não matar, nós morreremos. Então quem pode nos culpar? Pense com cuidado. O mundo que você conhecia acabou. E esse é o novo mundo. Precisamos de novas regras. E aí o Prota: Kim Nan-yoon, uma criança que se adaptou rapidamente ao mundo de maneiras de sobreviver. E já mostra que esse moleque é um pescotapa de primeira, né, velho? Tava vivendo num mundo, não sei nem como, né? Quando era normal. Bom, em meio a um mundo de colapso com valores morais vagos, fica pensando: por quanto tempo vocês vão ficar com a boca aberta? Todos querem morrer? E o Prota: aquele que superou tudo primeiro foi Kim Nan-yoon. E outro fala: que caramba, que se ferre tudo isso. E aí o tenente olhando ali para toda essa situação: todos nesse vagão vão morrer se ninguém matar em 5 minutos. Todo mundo fica ali, se reúne olhando ali pro chão. E eu lembrei dessa frase que eu li uma vez em uma novel: os carrascos puxam a alavanca ao mesmo tempo. Então continua desconhecido quem matou a pessoa condenada à morte. E já corta pra imagem esse meninozinho aí com um negócio, uma vasilha cheia de grilo, né, que é aquele do começo. E aí o Prota: eu assisti a situação como se estivesse lendo isso de novo. Eu apenas vi tudo acontecer de novo, como se estivesse acontecendo em outra dimensão. A senhora sem nome foi a primeira a ser sacrificada na novel. Minhas possibilidades de sobrevivência podem diminuir se eu tentar mudar os eventos, mas ficar apenas assistindo por causa disso? Qual é a coisa certa a se fazer, hein? Ele pegando ali no celular, se tremendo, e nisso a Ruivinha: desse jeito ela vai morrer. Não faça isso, é perigoso. Ele pega no ombro dela e ela: eu sei, mas... E ele: se você for, vai ser você quem vai morrer. E aí nisso ele puxa ela se cagando toda de meio, que nessa hora já escorreu a diarreia e tudo. E ele: e o sangue? Acho que algumas pessoas continuam admiráveis, mesmo quando o gênero da história muda. Ele fica só pensando: mas aí o sangue não é quem pode mudar essa história, porque ela não é o personagem principal deste mundo. Fica aqui, Yu Seng. Ele fala pra ela: mas... E a Ruivinha diz: e ele:
Apenas me escute dessa vez. Então eu nunca mais vou me intrometer na sua vida de novo. E ele ali começa a explicar alguma coisa pra ela. E olhando, acho que pra velha ali que tá tomando um saraivada. E ele fica pensando. Para falar a verdade, não é bem a hora certa de interromper. Esse não era o plano original. E ela, Doca? E ele, o motivo para eu não fazer nada por enquanto não era porque eu estava com medo de Kim e os outros. Ele fica pensando de cabeça baixa. E nem porque eu concordava com seu comportamento desumano. Eu só estava esperando pelo momento certo, que é, de repente explode alguma coisa dentro do trem de novo. Ele fala, é agora! E nisso, meu irmão, fogo pra todo lado, fumaça, todo mundo bota a mão na cara, ele sai correndo no meio. E bem aqui tá a mula sem cabeça. Olha aqui, cara, bem na frente dele aqui, velho. O cara aí, meu Jesus, só jorrando ketchup aí, velho. A galera pisoteando a velha. E ele, prova de valor, mate o ser vivo ou mais. Tipo principal, dificuldade F, tempo limite 30 minutos, reduzido para 10 minutos, recompensa 300 moedas. Se falhar, é morte. Mas aí atualiza. Tempo restante, 7 minutos e 32 segundos. Rapaz, o bicho tá pegando. Será que esse prota vai conseguir fazer alguma coisa mesmo? Se liga nos próximos capítulos.